Você já reparou como alguns homens, sem serem necessariamente os mais bonitos ou os mais ricos, exercem sobre as mulheres uma atração que beira algo irracional? Enquanto outros, apesar de todos os esforços, de toda a disponibilidade, são esquecidos e ignorados com facilidade? A diferença não está no que você faz, está no que você é. Ou melhor, no que você mostra ser. Carl Jung passou décadas estudando os mecanismos inconscientes que governam a atração humana e descobriu algo perturbador. As mulheres não se apaixonam pelo homem real à sua frente. Elas se apaixonam pela imagem do arquétipo que você desperta no inconsciente delas. Uma sombra masculina que habita a psique feminina desde tempos ancestrais. Jung chamou isso de ânimos, a contraparte masculina que toda mulher carrega dentro de si, mas nunca pode possuir completamente. Quando você, de forma conscientemente ou não, encarna elementos desse arquétipo, você não apenas as atrai, você se torna impossível de ser esquecido. Neste vídeo, você irá conhecer os 7 pilares psicológicos que transformam um homem comum em uma obsessão feminina. Mas prepare-se, pois alguns deles vão contra tudo o que te ensinaram sobre relacionamentos. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque aqui você aprende a psicologia profunda para dominar a sua mente, seus relacionamentos e sua vida. Agora vamos direto ao ponto. Jung dizia que o homem completo integra os opostos. Não é apenas forte ou apenas sensível, ele é forte quando necessário e vulnerável quando escolhe. Essa dualidade controlada cria uma dissonância cognitiva na mente feminina que funciona como um vício químico. Pense nisso. Um homem que é sempre duro, sempre estoico, torna-se previsível como uma pedra. Isso o deixa cansativo. Um homem que é sempre emotivo, sempre disponível emocionalmente, perde toda a densidade e se torna enjoativo. Mas aquele que alterna entre profundidade filosófica e leveza descompromissada, entre força assertiva e momentos raros de fragilidade estratégica, esse homem se torna um enigma viciante. A neurociência confirma: o cérebro feminino libera dopamina, o neurotransmissor do desejo, não diante da estabilidade, mas diante do imprevisível, da surpresa. Quando ela não consegue te categorizar completamente, quando cada camada revelada sugere outras 10 escondidas, você deixa de ser uma pessoa e se torna uma experiência, um enigma. Mas atenção, dualidade não é incoerência. Não é ser gentil hoje e cruel amanhã de forma aleatória. É ter princípios sólidos, mas expressões variadas. É ser o mesmo homem em essência, mas em diferentes tonalidades. E isso exige maturidade psicológica que poucos possuem. Existe um princípio psicológico brutal que governa todos os relacionamentos humanos. Nós não valorizamos o que está sempre disponível. Jung observou que a psique humana atribui valor através da escassez, não da abundância. Aqui está uma verdade crua. Quando você está sempre presente, sempre respondendo imediatamente, sempre reorganizando sua vida em torno dos horários dela, você não está demonstrando amor. Está demonstrando falta de opções. E o inconsciente feminino registra isso com precisão cirúrgica. A ausência calculada não é ghosting, não é desaparecer de forma cruel ou jogar jogos infantis. É ter uma vida tão densa, tão preenchida de propósito e significado, que sua presença se torna um presente raro, não uma coisa qualquer. Quando você tem projetos que te absorvem, quando tem uma missão que não negocia, quando existem momentos em que genuinamente não está disponível porque está construindo algo maior, sua ausência cria um vazio que ela se sente compelida a preencher. Maquiavel, há mais de 5 séculos, já entendia que o poder está em ser necessário e não dependente. Quando ela percebe que você não precisa dela para se sentir completo, que você é o autor da sua própria história, mas a escolhe conscientemente entre todas as outras possibilidades. O valor dessa escolha multiplica-se exponencialmente. Comportamento comum é bombardear uma mulher com mensagens, estar sempre online, sempre disponível, mas o homem maduro entende que cada interação deve deixá-la querendo mais.
e não exausta de tanta exposição. A vontade só existe onde há jejum. Jung passou anos estudando símbolos e mitos e descobriu que aquilo que não pode ser completamente compreendido exerce um fascínio constante. O mistério é o combustível da obsessão. Mas aqui está o erro que a maioria dos homens comete. Confundem mistério com mentira ou com ser fechado emocionalmente por trauma. Não se trata de criar uma falsa personalidade, mas de lapidar a sua própria personalidade, de se transformar em um homem melhor. Não em um homem mais carente, que vive correndo atrás, que manda mensagem o tempo todo, mas um homem que tem profundidade, que sabe o que faz, que tem projetos, tem princípios, mas não entrega toda a sua história e toda a sua filosofia na primeira conversa, no primeiro encontro. Homens comuns tratam conversas como confessionários, desabafam o tempo todo, falam sobre ex-namoradas, sobre inseguranças, sobre medos e fracassos, não porque há intimidade real, mas porque confundem vulnerabilidade com profundidade. O resultado? Você entregou o mapa completo de quem você é antes mesmo dela ter a oportunidade de desvendar seus enigmas, de descobrir o quão interessante você é. Então, haja com calma, não seja desesperado. Seja misterioso. Você pode responder perguntas, mas nunca completamente. Você pode compartilhar histórias, mas sempre deixa brechas. Você tem opiniões fortes, mas não sente necessidade neurótica de explicar cada nuance. Existe um núcleo em você que ela percebe, mas não consegue acessar completamente. E isso a atormenta no melhor sentido possível. Isso a deixa obcecada em querer saber mais. Pense nos grandes personagens da literatura, do cinema, todos eles têm camadas. Quanto mais você descobre, mais percebe que há mais a descobrir. Quando você se torna um livro que ela não consegue terminar de ler, porque sempre há outro capítulo, você se torna inesquecível. A previsibilidade mata o desejo. O mistério o alimenta. Carl Jung foi categórico. Ninguém pode salvar outra pessoa. Cada um deve fazer seu próprio trabalho interior. E em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que nos relacionamentos. E aqui está a ironia cruel dos relacionamentos. Quanto mais você precisa dela para se sentir completo, menos ela te deseja. Quanto menos você precisa, mais ela quer ficar. A necessidade emocional não é romântica. É repulsiva ao nível do inconsciente, porque sinaliza fraqueza evolutiva. Um homem emocionalmente independente não significa um homem frio ou incapaz de conexão. Significa um homem que construiu uma vida tão sólida, tão preenchida de significado, que uma mulher pode adicionar valor a ela, mas nunca será a única fonte de valor. Você tinha propósito antes dela, você terá propósito depois dela. E isso se manifesta nas coisas pequenas, no dia a dia, pois você não colapsa quando ela não responde por algumas horas. Você não reorganiza toda a sua agenda sempre que ela está disponível. Você não sacrifica seus objetivos, suas amizades, seus projetos para provar o seu amor. Porque um homem de valor entende algo fundamental. Quanto mais você se diminui para caber na vida de alguém, menos espaço essa pessoa reserva para você. Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, independente de aprovação externa. E paradoxalmente, é exatamente quando você para de buscar validação que você se torna irresistível. Mulheres não desejam completar você. Elas desejam ser escolhidas por um homem que já é completo. Existe uma verdade biológica e psicológica que a sociedade tenta negar. A atração não é racional, é evolutiva, é instintiva. E evolutivamente, o que gera investimento emocional profundo é aquilo que exige conquista. Jung observou que a psique humana valoriza o que é difícil de alcançar, não o que é impossível, para não gerar desistência, mas difícil o suficiente para exigir esforço, transformação, crescimento. Quando você é o desafio, você se torna o objetivo. Isso não significa ser arrogante ou criar obstáculos artificiais. Significa ter princípios. Significa não aceitar comportamentos que violam seus valores só porque ela é bonita. Significa ser capaz de dizer não, de discordar,
de manter suas fronteiras mesmo quando há pressão para ceder. Maquiavel entendia que quem não se impõe não será respeitado, mas não uma imposição grosseira, primitiva, e sim estratégica. Na dinâmica da atração, isso se traduz assim: um homem que aceita qualquer coisa, que sempre se ajusta para evitar conflito, comunica subconscientemente que não tem outras opções. E nada mata a atração mais rápido que a percepção de desespero disfarçado de disponibilidade. O desafio implícito não está em dificultar propositalmente a vida dela. Está em ser um homem de tal calibre que estar ao seu lado exige que ela também evolua. Você não baixa seus padrões para acomodar mediocridade. Você eleva o ambiente ao seu redor simplesmente por ser quem você é. E mulheres de valor reconhecem isso imediatamente. Elas querem fazer parte disso, pois a mulher verdadeiramente interessante busca o crescimento. E quando ela encontra um homem de valor, ambos crescem juntos. Existe uma diferença grande entre estar fisicamente presente e ter presença. Jung estudava o conceito de energia psíquica, aquela força intocável, mas inegável que certas pessoas emanam quando entram em um ambiente. Alguns chamam isso de aura. E ter essa presença não é sobre falar mais alto para chamar atenção ou ocupar mais espaço para parecer grande, mas de estar completamente presente no momento, sem a fragmentação da mente moderna. Quando você está com ela, você está verdadeiramente ali, não checando o celular a cada minuto, não com a cabeça em problemas do trabalho, não meio presente e meio ausente. Mas aqui está o truque. Essa presença total só é magnética quando vem de um homem que também sabe se ausentar quando necessário. Se você está sempre disponível, sua presença perde o peso. É o contraste entre presença total e ausência completa que cria esse impacto. Quando você chega por completo. Você escuta de verdade. Você responde com profundidade, não com respostas automáticas. Nesses momentos, ela sente que é a única pessoa no universo. Ela se sente especial, e isso é viciante. Mas essa intensidade só é sustentável porque não é constante. É um raio, não uma lâmpada sempre acesa. Quando você demonstra a capacidade de ser totalmente presente, você oferece algo que ela raramente encontra. Alguém que realmente a vê. E ser verdadeiramente vista cria vínculos profundos, cria confiança. Todo homem que se tornou uma obsessão feminina tinha uma coisa em comum: uma missão maior que qualquer relacionamento. Jung observou que os grandes homens da história eram movidos por algo que transcendia o pessoal. Uma busca, uma criação, um legado. Uma mulher nunca será sua missão. Ela pode ser sua companheira na missão, mas nunca a missão em si. Quando você faz dela o centro da sua existência, quando seu propósito se torna fazê-la feliz, você deixa de ser o homem que ela desejou e se torna um satélite orbitando a vida dela. Se torna apenas mais uma pessoa que ela conhece. Maquiavel escrevia sobre homens que conquistaram impérios, e nenhum deles o fez colocando os relacionamentos acima de seus objetivos estratégicos. Não porque fossem incapazes de amar, mas porque entendiam que um homem sem missão é um homem sem alma. E um homem sem alma não vai a lugar nenhum. A mulher não fica obcecada pelo homem que a coloca em pedestal, mas pelo homem que tem um pedestal próprio e ocasionalmente a convida para subir nele. Há uma diferença monumental entre "você é meu mundo" e "você é bem-vinda ao meu mundo". Quando você tem uma missão clara, construir um negócio, dominar uma arte, transformar uma comunidade, seja lá o que for que te faz acordar com fogo nos olhos, você emana propósito. E propósito é o afrodisíaco mais potente que existe. Ela quer fazer parte de algo maior, mas só pode fazer parte se esse algo maior existir independente dela. E isso torna tudo ainda mais interessante para ela. E agora você precisa responder uma pergunta: qual é a sua missão? O seu propósito? Porque sem isso, você pode até atrair, mas nunca se tornará inesquecível. Nunca será uma obsessão. Jung dedicou sua vida a entender as forças invisíveis que governam o comportamento humano e descobriu que a verdadeira atração não acontece no nível consciente,
mas nas profundezas do inconsciente, onde arquétipos milenares ditam quem desejamos e por quê. Você não precisa manipular. Você precisa se tornar. Tornar-se o homem que integrou a sombra, que escolheu independência, que cultiva mistério não para tirar vantagem, mas por profundidade real, que desafia não por arrogância, mas por ter princípios inegociáveis, que tem presença porque tem propósito. Deixar uma mulher obcecada por você não se trata de manipulação, mas de focar em você, de se tornar tão inteiro, tão inabalável que você se torna irresistível. E ela sente isso de longe. Ela sente a sua presença e pensa: este homem não precisa de mim. E é exatamente por isso que eu preciso dele. E a pergunta final é: você está disposto a fazer todo o trabalho interno necessário para se tornar um homem completo, fora do comum? Está disposto a mergulhar nas profundezas da sua psique e encarar tudo aquilo que você vem evitando? Em ser mais consciente e menos reativo? Em resolver os seus problemas sem inventar desculpas, sem buscar atalhos e soluções milagrosas? Agora você sabe de uma verdade: que não basta apenas querer. Você precisa buscar dentro de si e não no mundo lá fora. Precisa colocar a mão na massa e se conhecer melhor do que ninguém para se tornar verdadeiramente completo. E se este vídeo te fez pensar melhor sobre suas atitudes em seus relacionamentos, então se inscreva no canal O Desperto e ative as notificações para garantir sua dose de reflexões diárias. Nos vemos no próximo vídeo.